Vamos passar agora para a leitura do capítulo 7 da Gênese, intitulado Esboço Geológico da Terra. Períodos geológicos. A Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhe as fases, com precisão matemática, nos diferentes terrenos que lhe constituem o arcabouço. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia, ciência nascida desde o século XIX e que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e da dos seres vivos que o habitam. Nesse ponto, não há simples hipótese. Há o resultado rigoroso da observação dos fatos e, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas de maneira bem mais certa do que nos livros preconceituosos ou preconcebidos. Porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Desde que se notem traços de fogo, pode dizer-se com certeza que houve fogo ali. Onde se vejam os da água, pode-se dizer que a água ali esteve. Desde que se observem o dos animais, pode-se dizer que ali viveram animais. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Só tira deduções do que vê. Sobre os pontos duvidosos, nada afirma. Não emite opiniões discutíveis por esperar de observações mais completas a solução procurada. Sem as descobertas da geologia, como sem os da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, o homem conhece hoje a história de sua habitação, tendo desmoronado para não mais tornar a erguer-se a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Em todos os terrenos onde existam valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se o que se chama estratificações, isto é, camadas superpostas. Os que apresentam essa disposição se designam pelo nome de terrenos estratificados. Essas camadas de espessura, que varia desde alguns centímetros até 100 metros e mais, se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas, facultaram observá-la até grande profundidade. São em geral homogêneas as camadas, isto é, cada uma constituída da mesma substância, ou de substâncias diversas, mas que existiram juntas e formaram um todo compacto. A linha de separação que as isola umas das outras é sempre nitidamente sulcada como nas fiadas de uma construção. Em nenhuma parte se apresentam misturadas e sumidas umas das outras, nos pontos de seus respectivos limites, como se dá, por exemplo, com as cores do prisma e do arco-íris. Por esses caracteres, reconhece-se que elas se formaram sucessivamente, depositando de uma sobre a outra em condições e por causas diferentes. As mais profundas são, naturalmente, as que se formaram em primeiro lugar, tendo se formado posteriormente as mais superficiais. A última de todas, a que se acha na superfície, é a camada da terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos de matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas, palavra que nessa acepção nem sempre implica a ideia de uma substância pedrosa, significando antes um leito ou banco feito de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de areia, de argila ou de terra argilosa, de mármore, de seixos rolados. Outras o são de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os grés, os mármores, a cré, os calcários ou pedras calcárias, as pedras molares ou carvões de pedra, os asfaltos, etc.
Disse que uma rocha é mais ou menos possante conforme é mais ou menos considerável a sua espessura. Mediante o exame da natureza dessas rochas ou camadas, reconhece-se por sinais certos que umas provêm de matérias fundidas e às vezes vitrificadas sob a ação do fogo, outras de substâncias terrosas depostas pelas águas. Algumas de tais substâncias se conservaram desagregadas como as areias, outras, a princípio, em estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos ou por outras causas, endureceram e adquiriram, com o tempo, a consistência da pedra. Os bancos de pedra superpostas denunciam depósitos sucessivos. O fogo e a água participaram, pois, da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terrestre. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas, provenientes de depósitos aquosos, é a horizontal. Ao vermos essas planícies imensas, que por vezes se estendem a perder de vista de perfeita horizontalidade, lisas como se as tivessem nivelado com um rolo compressor, ou esses vales profundos, tão planos como a superfície de um lago, podemos estar certos de que em época mais ou menos afastada, tais lugares estiveram por longo tempo cobertos de águas tranquilas que, ao se retirarem, deixaram em seco as terras que elas depositaram enquanto ali permaneceram. Retiradas as águas, essas terras se cobriram de vegetação. Se em vez de terras gordas, limosas, argilosas ou marnosas, próprias a assimilar os princípios nutritivos, as águas apenas depositaram areias silicosas, sem agregação. Temos as planícies arenosas que constituem as charnecas e os desertos, dos quais nos podem dar ideia pequena dos depósitos que ficaram nas inundações parciais e os que formam as aluviões na embocadura dos rios. Conquanto a horizontal seja a posição mais generalizada e a que normalmente assumem as formações aquosas, não é raro verem-se nos países montanhosos e em extensões bem grandes rochas duras, cuja natureza indica que foram formadas em posição inclinada e até por vezes vertical. Ora, como segundo as leis de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos somente em plano horizontal podem formar-se, pois que os que se formam sobre plano inclinado são arrastados pelas correntes e pelo próprio peso para as baixadas evidentes, se torna que tais depósitos foram levantados por uma força qualquer, depois de se terem solidificado ou transformado em pedra. Destas considerações, se pode concluir com certeza que todas as camadas pedrosas, que provindo de depósitos aquosos, se encontram em posição perfeitamente horizontal, foram formadas durante séculos por águas tranquilas e que todas as vezes que se achem em posição inclinada, o solo foi convulsionado e deslocado posteriormente por subversões gerais ou parciais mais ou menos consideráveis. Um fato característico e da mais alta importância, tem testemunho irrecusável que oferece. Consiste no existirem em quantidade enorme despojos fósseis de animais e vegetais dentro das diferentes camadas. Como esses despojos se encontram até nas mais duras pedras, há de se concluir que a existência de tais seres é anterior à formação das aludidas pedras. Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para que se lhe produzisse o endurecimento e para que elas alcançassem o estado em que se acham desde tempos imemoriais, chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento de seres orgânicos na Terra se perde na noite das idades e é muito anterior, por conseguinte, à data de que lhes assina a Gênese. Aí tem uma notinha de pé de página aqui. Fóssil, do latim fossilia, fossilis, derivado de fossa e de fodere, cavar, escavar a terra,
É uma palavra que em geologia se emprega designando corpos ou despojos de corpos orgânicos, de seres que viveram anteriormente às épocas históricas. Por extensão, disse igualmente das substâncias minerais que revelam traços da presença de seres organizados, quais as marcas deixadas por vegetais ou animais. O termo petrificado se emprega relativamente aos corpos que se transformaram em pedra, pela infiltração de matérias silicosas ou calcárias nos tecidos orgânicos. Todas as petrificações necessariamente são fósseis, mas nem todos os fósseis são petrificações. Os objetos que se revestem de uma camada pedregosa, quando mergulhado em certas águas carregadas de substâncias calcárias, como as do regato de Saint-Allier, perto de Clermont, no Auvergne, França, não são petrificações propriamente ditas, porém simples incrustações. Os monumentos, inscrições e objetos produzidos por fabricação humana, esses pertencem à arqueologia. Fim de nota. Entre os despojos de vegetais e animais, alguns há que se mostram penetrados em todos os pontos de sua substância, sem que isso lhe alterasse a forma de matérias silicosas ou calcárias que os transformaram em pedras algumas das quais apresentam a dureza do mármore. São as petrificações propriamente ditas. Outros foram apenas envolvidos pela matéria no estado de flacidez. São encontrados intactos e alguns inteiros nas mais duras pedras. Outros, finalmente, apenas deixaram marcas, mas de uma nitidez e uma delicadeza perfeitas. No interior de certas pedras encontram-se até marca de passos, e pela forma do pé, dos dedos e das unhas, chegou-se a reconhecer a espécie animal a que pertenceram. Os fósseis de animais, absolutamente, não contêm, e isso é fácil de conceber-se, senão as partes sólidas e resistentes, isto é, as ossaturas, as escamas, os cornos. São, não raro, esqueletos completos. A maioria das vezes, no entanto, são apenas partes destacadas, mas cuja procedência facilmente se reconhece. Examinando-se uma queixada, um dente, logo se vê se pertence a um animal herbívoro ou a um carnívoro. Como todas as partes do animal guardam necessária correlação, a forma da cabeça de uma omoplata, de um osso da perna, de um pé, basta para determinar o porte, a forma geral, o gênero de vida do animal. Notinha. No ponto em que Georges Cuvier levou a ciência paleontológica, um só osso basta frequentemente para determinar o gênero, a espécie, a forma de um animal, seus hábitos e para o reconstruir todo inteiro. Fim. Os animais terrestres têm uma organização que não permite sejam confundidos com os animais aquáticos. São extremamente numerosos os peixes e os moluscos testáceos fósseis. Só estes últimos formam, às vezes, bancos inteiros de grande espessura. Pela natureza deles, verifica-se sem dificuldade se são animais marinhos ou animais de água doce. Os seixos rolados, que em certos lugares formam rochas formidáveis, constituem inequívoco indício de origem deles. São arredondados como os calhaus de beira-mar, sinal certo do atrito que sofreram por efeito das águas. As regiões onde eles se encontram, enterrados em massas consideráveis, foram incontestavelmente ocupados pelo oceano, ou durante longo tempo, por outras águas movediças ou violentamente agitadas. Além disso, os terrenos das diversas formações se caracterizam pela natureza mesma dos fósseis que a encerram. As mais antigas contêm espécies animais ou vegetais que desapareceram inteiramente da superfície do planeta. Também desapareceram algumas espécies mais recentes. Conservaram-se, porém, outras análogas que apenas diferem daquelas pelo porte e por algum matiz de forma. Outras, finalmente, cujos últimos representantes ainda vemos, tendem evidentemente a desaparecer em futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, etc.
Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que hoje existem. As perturbações, os cataclismos que se produziram na Terra, desde a sua origem, lhes mudaram as condições de aptidão para entretenimento da vida e fizeram desaparecessem gerações inteiras de seres vivos. Interrogando-se a natureza das camadas geológicas, vem-se a saber de modo mais positivo se na época de sua formação a região onde elas se apresentaram era ocupada pelo mar, pelos lagos ou por florestas e planícies povoadas de animais terrestres. Conseguintemente, se numa mesma região se encontra uma série de camadas superpostas, contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, muitas vezes repetidas, constitui esse fato prova irrecusável de que essa região foi muitas vezes invadida pelo mar, coberta de lagos e postas a seco. E quantos séculos de séculos, certamente, quantos milhares de séculos, talvez, não foram precisos para que cada período se completasse? Que força poderosa não foi necessária para deslocar e recolocar o oceano, levantar montanhas? Por quantas revoluções físicas, comoções violentas, não teve a Terra de passar antes de ser qual a vemos desde os tempos históricos? E querer-se que tudo isso fosse executada em menos tempo do que o que leva uma planta para germinar. O estudo das camadas geológicas atesta, como já se disse, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e lhe dividem a história em muitas épocas, que constituem os chamados períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para a determinação da gênese. São em número de 6 os principais designados pelo nome de períodos primários de transição, secundários, terciários, diluvianos, pós-diluvianos e atual. Os terrenos formados durante cada período também se chamam terrenos primitivos, de transição, secundários, etc. Disse, pois, que tal ou tal camada ou rocha, tal ou tal fóssil se encontra no terreno de tal ou tal período. Cumpre-se note que o número desses períodos não é absoluto, pois depende dos sistemas de classificação. Nos 6 períodos mencionados acima, só se compreendem os que estão assinalados por uma mudança notável e geral no estado do planeta. Mas a observação prova que muitas formações sucessivas se operaram enquanto durou cada um deles. É por isso que são divididos em 6 períodos caracterizados pela natureza dos terrenos e que elevam a 26 o número das formações gerais bem assinaladas, sem contar os que provêm de modificações devidas a causas puramente locais. Título: Estado primitivo do globo. O achatamento dos polos e outros fatos concludentes são indícios certos de que o estado da Terra, na sua origem, deve ter sido de fluidez ou de flacidez. Estado esse oriundo de se achar a matéria ou liquefeita pela ação do fogo ou diluída pela água. Costumo dizer proverbialmente, não há fumaça sem fogo. Rigorosamente verdadeira, esta sentença constitui uma aplicação do princípio. Não há efeito sem causa. Pela mesma razão, pode-se dizer, não há fogo sem um foco. Ora, pelos fatos que se passam sob as nossas vistas, não é apenas fumaça o que se produz na Terra, mas fogo bastante real que há de ter um foco. Vindo esse fogo do interior do planeta e não do alto, o foco lhe há de estar no interior, e como o fogo é permanente, o foco também há de o ser. O calor, cujo aumento é progressivo à medida que se penetra no interior da Terra e que a certa profundidade chega a uma temperatura altíssima, as fontes térmicas, tanto mais quente quanto mais profundas lhe está a nascente. Os fogos e as massas de matéria fundida, esbraseada que os vulcões vomitam, como por vastos respiradouros ou pelas fendas que alguns tremores de terra abrem, não deixam dúvida sobre a existência de um fogo interior. A experiência demonstra que a temperatura se eleva de 1 grau a cada 30 metros de profundidade,
donde se segue que, a uma profundidade de 300 metros, o aumento é de 10 graus, a 3.000 metros, 100 graus. Temperatura da água a ferver a 30 mil metros, ou seja, 7 ou 8 léguas de 1.000 graus, a 25 léguas de mais de 3.300 graus. Temperatura a que nenhuma matéria conhecida resiste à fusão. Daí ao centro ainda há um espaço de mais ou menos 1.400 léguas, ou 2.800 léguas em diâmetro, espaço que seria ocupado por matérias fundidas. Conquanto não haja aí mais do que uma conjectura, julgando na causa pelo efeito, tem ela todos os caracteres da probabilidade e leva à conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente recoberta de uma crosta sólida de espessura, de 25 léguas no máximo, o que é apenas a 120, as centésima vigésima parte do seu diâmetro. Proporcionalmente, seria muito menos do que a espessura da mais delgada casca de laranja. Aliás, é muito variável a espessura da crosta terrestre, porquanto as zonas, sobretudo nos terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é pouco considerável. A elevada temperatura das águas termais constitui igualmente indício de proximidade do foco central. Assim sendo, evidente se torna que o primitivo estado de fluidez ou de flacidez da Terra há de ter tido como causa a ação do calor e não da água. Em sua origem, pois, a Terra era uma massa incandescente. Em virtude da irradiação do calórico, deu-se o que dá com toda a matéria em fusão. Ela esfriou pouco a pouco, principiando o resfriamento como era natural, pela superfície, que então endureceu, ao passo que o interior se conservou fluido. Pode-se assim comparar a Terra a um bloco de carvão, ao sair ígneo da fornalha, e cuja superfície se apaga e resfria, ao contato do ar, mantendo-se-lhe o interior em estado de ignição, conforme se verificará quebrando-o. Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo, a mais nem a menos do que hoje. Apenas sob a influência da alta temperatura, a maior parte das substâncias que a compõem e que vendo sob a forma de líquidos ou de sólidos da Terra, de pedra, de metais e de cristais, se achavam em estado muito diferente. Sofreram unicamente uma transformação e, consequência do resfriamento, os elementos formaram novas combinações. O ar, enormemente dilatado, de certo se estendia a uma distância imensa. Toda a água forçosamente transformada em vapor se encontrava misturada com o ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizarem, tais como os metais, o enxofre, o carbono, se achavam em estado de gás. O da atmosfera nada tinha, portanto, de compatível ao que é hoje. A densidade de todos esses vapores lhe dava uma opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar. Se nessa época um ser vivo pudesse existir na superfície do planeta, apenas seria iluminado pelos reverberos sinistros da fornalha que lhe estavam sob os pés, e da atmosfera esbraseada. Ele nem sequer suspeitaria da existência do Sol. Título: Período primário. O primeiro efeito do resfriamento foi a solidificação da superfície exterior da massa em fusão e a formação aí de uma crosta resistente que, delgada a princípio, gradativamente se espessou. Essa crosta constitui a pedra chamada granito, de extrema dureza, assim denominada pelo seu aspecto granuloso. Nela se distinguem 3 substâncias principais: o feldespato, o quartzo ou o cristal de rocha e a mica. Esta última tem brilho metálico, embora não seja um metal. A camada granítica foi, pois, a primeira que se formou no globo, e é a que envolve por completo, constituindo de certo modo seu arcabouço ósseo. É o produto direto da consolidação da matéria fundida. Sobre ela
e nas cavidades que apresentavam sua superfície torturada, foi que se depositaram sucessivamente as camadas dos outros terrenos posteriormente formados. O que a distingue desses últimos é a essência de toda e qualquer estratificação. Quer dizer, ela forma uma massa compacta e uniforme em toda a sua espessura, que não é disposta em camadas. A efervescência da matéria incandescente havia de produzir nela numerosas e profundas fendas, pelas quais essa mesma matéria extravasava. O efeito seguinte do resfriamento foi a liquefação de algumas matérias contidas no ar em estado de vapor, as quais se precipitaram na superfície do solo. Houve então chuva e lagos de enxofre e de betume, verdadeiros regatos de ferro, cobre, chumbo e outros metais fundidos. Infiltrando-se pelas fissuras, essas matérias constituíram os veios e filões metálicos. Sob o influxo desses diversos agentes, a superfície granítica experimentou alternativas decomposições. Produziram-se misturas que formaram os terrenos primitivos propriamente ditos, distintos de rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificação regular. Vieram a seguir as águas que, caindo sobre um solo ardente, se vaporizaram de novo. Recaiu em chuvas torrenciais e assim sucessivamente até que a temperatura lhe facultou permanecerem no solo em estado líquido. É a formação dos terrenos graníticos que dá começo à série dos períodos geológicos, aos quais conviria se acrescentasse o do estado primitivo de incandescência do globo. Tal aspecto do primeiro período, verdadeiro caos de todos os elementos confundidos à procura de estabilização, período em que nenhum ser vivo podia existir. Por isso, um de seus caracteres distintivos em geologia é a ausência de qualquer vestígio de vida vegetal ou animal. Impossível se torna assim assinar duração determinada a esse período, do mesmo modo que aos que se lhe seguiram. Mas, dado o tempo que se faz mister para que uma bala de determinado volume, aquecida até o branco, se resfrie na superfície, a ponto de permitir que uma gota d'água possa sobre ela permanecer em estado líquido. Calculou-se que essa bala tivesse o tamanho da Terra. Necessário seria mais de 1 milhão de anos. Título: Período de transição. No começo do período de transição, ainda pequena era a espessura da sólida crosta granítica que, portanto, resistência muito fraca oferecia à efervescência das matérias enfogadas que ela cobria e comprimia. Produziam-se, pois, intumescências, despedaçamentos numerosos por onde se escapava a lava interior. O solo apresentava desigualdades pouco consideráveis. As águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície do globo, com exceção das partes soerguidas que, formando terrenos baixos, eram frequentemente alagados. O ar gradativamente se purgara das matérias mais pesadas, temporariamente em estado gasoso, as quais, condensando-se por efeito do resfriamento, se havia precipitado na superfície do solo, sendo depois arrastadas e dissolvidas pelas águas. Quando se fala de resfriamento naquela época, deve-se entender essa palavra em sentido relativo, isto é, em relação ao estado primitivo, porquanto a temperatura ainda havia de ser ardente. Os espessos vapores aquosos que se elevavam de todos os lados da imensa superfície líquida recaíam em chuvas copiosas e quentes que obscureciam o ar. Entretanto, os raios do sol começavam a aparecer através desta atmosfera brumosa. É espesso, né? Uma das últimas substâncias de que o ar teve de expurgar-se, por ser gasoso seu estado natural, foi o ácido carbônico, então um dos seus componentes. Por essa época, entraram a formar-se as camadas de terrenos de sedimento depositadas pelas águas carregadas de limo e de matérias diversas apropriadas à vida orgânica. Surgem aí os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Deles se encontram vestígio, a princípio em número reduzido,
Porém, depois cada vez mais frequente à medida que se vai passando as camadas mais elevadas dessa formação. É digno de nota que por toda parte a vida se manifesta, logo que lhes são propícias as condições, nascendo cada espécie desde que se realizam as condições próprias à sua existência. Os primeiros seres orgânicos que apareceram na Terra foram os vegetais de organização menos complicada, designados em botânica sob os nomes de criptógamos, acotiledôneos, monocotiledôneos, isto é, líquens, cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas. Absolutamente ainda não se vêem árvores de tronco lenhoso, mas apenas as de gênero palmeira, cuja haste esponjosa é análoga à das ervas. Os animais desse período, se aparecem em seguida aos primeiros vegetais, eram exclusivamente marinhos, primeiramente polipeiros, raiados, zoófitos, animais cuja organização simples e, por assim dizer, rudimentar, se aproxima no máximo grau da dos vegetais. Mais tarde, aparecem crustáceos e peixes de espécies que já não existem. Sob o império do calor e da umidade, e em virtude do excesso de ácido carbônico espalhado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mas necessários às plantas, os terrenos expostos se cobriam rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicavam no seio dos pântanos. Plantas que nos dias atuais são simples ervas de alguns centímetros, atingiam altura e grossuras prodigiosas. Assim é que havia florestas de fetos arborescentes, de 8 a 10 metros de altura e de proporcional grossura, licopódios, marroio gênero de musgo, do mesmo porte, cavalinhas, de 4 a 5 metros e cuja altura não passa hoje de 1 metro, e uma infinidade de espécies que não mais existem. Pelos fins do período, começam a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiro. Em consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziam essas massas de vegetais foram submergidos, cobertos de novos sedimentos terrosos, enquanto os que se achavam emersos se adornavam a seu turno de vegetação semelhante. Houve assim muitas gerações de vegetais alternativamente aniquiladas e renovadas. O mesmo não se deu com os animais, que, sendo todos aquáticos, não estavam sujeitos a essas alternativas. Acumulados durante longa série de séculos, esses destroços formaram camadas de grande espessura, sob a ação do calor, da umidade, da pressão exercida pelos posteriores depósitos terrosos e, sem dúvida, de diversos agentes químicos dos gases, dos ácidos e dos sais produzidos pela combinação dos elementos primitivos, aquelas matérias vegetais sofreram uma fermentação que as converteu em hulha, ou carvão de pedra. As minas de hulha são, pois, produto direto da decomposição dos acervos de vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que são encontrados em quase todas as regiões. Tem uma notinha aqui. A turfa se formou da mesma maneira pela decomposição dos amontoados de vegetais em terrenos pantanosos, mas com a diferença de que, sendo de formação muito mais recente e sem dúvida noutras condições, ela não teve tempo de se carbonizar. Os restos fósseis da pungente vegetação dessa época, achando-se hoje sob os gelos das terras polares, tanto quanto na zona tórrida, segue-se que, uma vez que a vegetação era uniforme, também a temperatura o havia de ser. Os polos, portanto, não se achavam cobertos de gelo como agora. É que então a Terra tirava de si mesma o calor do fogo central que aquecia de igual modo toda a camada sólida, ainda pouco espessa. Esse calor era superior a muito ao que podia provir dos raios solares, enfraquecidos ao demais pela densidade da atmosfera. Só mais tarde, quando a ação do calor central se tornou muito fraca ou nula sobre a superfície exterior do globo, a do Sol passou a preponderar, e as regiões polares, que apenas recebiam raios oblíquos portadores de pequena quantidade de calor, se cobriram de gelo. Compreende-se que na época de que falamos, e ainda muito tempo depois, o gelo era desconhecido da Terra.
Deve ter sido muito longo esse período, a julgar pelo número e pela espessura das camadas de hulha ou hulha.